Graça e paz. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para nós nesta noite. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Que o Deus de toda graça revele esta graça maravilhosa ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. O início do texto diz algo grandioso: e o Deus de toda graça. Deus se revela neste texto como o Deus de toda graça para conosco. Deus nos trata com a sua graça e não de acordo com o que nós merecemos. Temos que lembrar sempre disso, irmãos. O que é graça? Eu gosto de uma definição que aprendemos com alguém que vocês conheceram. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Isaías capítulo 64, o verso 4, ali o Deus de toda graça se revela gracioso para nós. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A forma como Deus é revelado neste texto me impressiona muito, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Desde os remotos tempos não se ouviu nenhum comentário de ninguém, nem se viu nenhum vislumbre de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Não há outro Deus além do Senhor, não há. Mas tem muitas formas de religião. As formas religiosas são variadas, mas a base é a mesma. Em nenhum sistema religioso, em nenhuma forma religiosa se escuta o que este texto anunciou. Irmãos, na religião não é Deus que faz para alcançar o homem, é o homem que faz para alcançar a Deus. A religião é obra do homem e não trabalho de Deus. Na religião, o homem faz por Deus, mas a graça é Deus fazendo
pelo homem e fazendo tudo. Por isso, Deus tem esse título: o Deus de toda graça. O Deus de toda graça. Na religião, o homem trabalha e se cansa, mas na graça, o ser humano cessa do seu trabalho inútil para descansar no que Deus faz por ele, em favor dele. Irmãos, quando se diz que Deus trabalha para aquele que nele espera, não está fazendo de Deus o nosso empregado, de jeito nenhum, mas está mostrando a sua graça em fazer por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Crer que Deus trabalha para mim é depender de Deus para tudo. E se Deus não agir por nós, estamos perdidos. Estamos perdidos. João capítulo 17, versículo 4, ali Jesus fala de uma obra que ele veio realizar nesta terra. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ele fala aqui de uma obra que o Pai confiou a ele fazer aqui na terra. E tem tudo a ver, irmãos, com a sua morte na cruz. Ele diz para o Pai: tendo consumado a obra que me deste a fazer. Lembre-se de que lá na cruz Jesus bradou: está consumado. Está consumado. Consumada a obra que ele veio realizar. Mas aqui no texto ele fala como que se já tivesse acontecido, porque ele fala pela fé, ele está seguro de que iria fazer a vontade do Pai, de fato fez. João capítulo 6, versículo 28 e 29, ali está falando da obra de Deus novamente. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? O homem pensa assim, a religião pensa assim. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. A obra que temos que fazer, crer em Jesus. Jesus foi à cruz por nós e nós temos que crer que ele morreu por nós, nós morremos nele. Ele ressuscitou, foi ressuscitado pelo Pai para viver em nós. Ele realizou uma obra perfeita. É só crer, receber, usufruir e agradecer. Você nunca mereceu nada, não mereceu, não merece e nunca merecerá nada. Você só tem pecados, mas Deus tem graça. Basta crer e receber. Não precisamos fazer nada, porque Cristo já fez tudo.
E nós estamos no terreno da graça de Deus, e esta graça faz tudo sem receber nada em troco, né? Porque graça é Deus dando tudo, fazendo tudo para quem nada merece e nem pode merecer, né? Salmo 57, o versículo 2. Vamos olhar para o Salmo 57, verso 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Graça. Quanto Deus executa por mim? Quanto que Deus executa por mim? Tudo. Ao Deus que por mim tudo executa. Deus que por mim tudo executa. É graça. E se Ele executa tudo por mim, quanto sobrou para mim executar? Nada. É graça. Deus, o nosso Deus é o Deus de toda graça. E tem mais: se Ele não executar tudo por você, você está perdido. É necessário que Ele execute tudo por você. E Ele executou, né? Ele faz tudo, porque Ele é o Deus de toda graça. Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Vejam, os irmãos, a graça total. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós. Ele operando em vós o que perante Ele é agradável. Mas como Deus o Pai opera em nós o que perante Ele é agradável, Ele faz isto por Cristo, por meio de Cristo, porque aqui diz: por Cristo Jesus, ao qual seja dada aqui toda honra, né, para Ele. Irmãos, Ele nos aperfeiçoa, graça, Ele opera em nós o que é agradável a Ele. Veja você, Ele sabe o que é agradável a Ele, Ele sabe o que Ele gosta, e Ele opera em mim o que é agradável a Ele, e Ele opera através de Cristo que vive em mim, Cristo que vive em mim, que vive em nós. Então, Ele opera em nós o que perante Ele é agradável, e através de Cristo, isto é, Cristo em nós, vivendo o que agrada a Deus, graça. Cristo é o Deus de toda graça, vivendo em mim. Ele continua sendo o Deus de toda graça, vivendo em mim, vivendo em nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê, aqui diz que Ele faz tudo, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo, em tudo e todo, o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos santifique em tudo. Não sobrou nada para nós. Ele faz, é graça. Deus é o faz tudo. Ele é o nosso factotum. Ele é o encarregado de tudo, de tudo, irmãos, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esta expressão, nele espera, é significativa. O que significa? Esperar no Senhor, esperar em Deus, em Cristo, é depender totalmente da suficiência do Senhor, é deixar tudo nas mãos do Senhor, que nunca falha e está sempre presente, é tê-lo como a nossa única fonte de dependência, e centro de segurança. Ele é o único centro de segurança. E no sentido figurado, a palavra esperar no Senhor tem a ideia de estar nele, estar nele. Estamos entrelaçados, eu nele, ele em mim. Estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Nós dependemos do viver de Cristo em nós. Eu dependo do viver de Cristo em mim. E o viver de Cristo em mim é graça. É graça. Jesus não cobra nada para viver em nós. E é tão gostoso, é graça. É só graça. Então, gostaria de deixar com os irmãos algumas coisas que Deus fez e faz por nós. Ele faz tudo, mas eu vou pensar algumas, coisas que Ele não delega nem mesmo para os anjos. Por quê? Porque acerca dos anjos se diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos, a serviço de Deus, trabalham para vocês. Mas aqui eu quero falar de coisas que Ele pessoalmente fez por nós. E vamos começar em João 12, versículo 32. Ali Ele está fazendo algo por nós que só Ele poderia fazer, e ali Ele está revelando a sua graça por nós. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Eu anotei uma versão, uma versão católica, Vozes, e este texto lá diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Todos os homens a mim.
Atrairei, atrair, puxar, arrastar. Jesus ali na cruz do Calvário, ele atraiu todos os homens a si. Ali, só ele poderia fazer tal coisa. Jeremias capítulo 31, versículo 3, ali está falando do amor que nos atrai para ele. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Tenho também uma outra versão aqui. Com amor eterno te amei, com amor leal atraí para mim mesmo. Aqui tem uma ênfase: atraí para mim mesmo com amor, amor eterno e amor leal. Com este amor, ele nos atraiu para ele mesmo. E aqui está apontando para a cruz, porque foi na cruz onde ele exerceu o seu amor para nos atrair a ele, e lá ele nos atraiu para ele, porque ele disse e ele fez. Oséias capítulo 11, versículo 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Vejam aqui, irmãos, atraí-os com cordas humanas, Deus mesmo falando, atraí-os com cordas humanas. Cordas humanas, com laços de amor. Que cordas humanas são essas que Deus falou? É a encarnação de Jesus. Eu penso que seja. Jesus nos atraiu lá para o seu corpo humano, naquela cruz, com laços de amor, e também ele nos libertou. Ali ele tirou o jugo, e ele nos colocou livres. O seu amor foi a força dessa poderosa atração. Ele nos atraiu, nos puxou, arrastou. Ele puxou para si, trouxe para si cada pecador para o seu corpo, naquela cruz. Que coisa linda, irmãos. Jesus na cruz, nos atraindo, nos tornando participantes dele lá na cruz do Calvário. A crucificação de Jesus foi ecumênica. Nele, Deus reuniu todos os membros da raça humana. Cristo foi crucificado pelos pecadores e com os pecadores. Os pecadores foram crucificados nele. A cruz do Calvário é o ponto de encontro entre Deus e os homens pecadores. É o lugar onde Deus convocou soberanamente todos os pecadores de todos os tempos. Jesus veio para morrer e se deixou morrer naquela cruz, para levar
todos os homens a morrerem lá com ele. Eu morro, mas com a minha morte eu mato a todos. Pecadores de todo tipo, pecadores malvados, pecadores bonzinhos, pecadores ateus, pecadores religiosos, pecadores grosseiros, pecadores refinados, enfim, todos os tipos de pecadores foram todos executados sumariamente em Cristo por Deus na cruz. Por isso podemos crer com o coração, confessar com a boca: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Carregando ele mesmo. Aqui o apóstolo Pedro chama atenção para ele, e também que foi ele pessoalmente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ele carregou os nossos pecados em seu corpo para nos livrar de todos eles. Graça. O fato dele levar os nossos pecados sobre si lá na cruz é graça, misericórdia, amor. Ele carregou os nossos pecados, todos eles, em seu corpo, para nos livrar de todos eles. Eu não preciso carregar pecado, porque ele já carregou todos os meus pecados. Precisamos reconhecer e crer que ele levou todos os nossos pecados. Mas isto não é tudo. Ele tirou os nossos pecados e também nos fez morrer em seu corpo para o pecado. Então, ele levou os nossos pecados, mas também nos fez morrer para o pecado em seu corpo lá na cruz. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que morreu com Cristo. É aquele que morreu com Cristo. Ele crê que morreu com Cristo. Isaías capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu mesmo. Ele está chamando a sua atenção para o fato de que ele pessoalmente fez. É graça. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Eu creio, irmãos, que foi ele, foi o próprio Deus que apagou as minhas transgressões. Estou limpo delas, porque foi ele que tirou. E dos teus pecados não me lembro. Ele não se lembra dos nossos pecados. Sabe por quê que ele não se lembra? Porque ele levou no corpo dele lá na cruz, e lá na cruz ele destruiu todos os nossos pecados, nos livrando de todos eles. Então ele não se lembra, porque ele fez uma libertação total. Ele nos libertou do pecado.
Isto nos dá uma segurança muito grande, porque Ele mesmo fez, foi Deus mesmo que fez, então a segurança é grande. Depois que Cristo bradou do alto da cruz, está consumado, irmãos, não temos mais nenhum débito na contabilidade de Deus. Nos livros de contas e despesas de Deus com relação aos nossos pecados, só tem uma coisa: totalmente pago. Totalmente pago. Só Deus pode fazer isso. Só Deus e ninguém mais. A nossa pena foi cumprida na cruz, nós morremos e os nossos pecados foram apagados. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Aí temos uma outra coisa que Deus faz. Deus não delega a anjo, Deus não delega a anjo a ninguém. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Antes de comentar este texto, gostaria que alguém me trouxesse mais um pouco d'água, porque eu já bebi toda a água, porque hoje está quente, né? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aqui está algo extremamente importante que nós precisamos saber. Você precisa saber que quem garante a palavra de Deus é o Deus da palavra, é Ele mesmo. Eu não preciso garantir nada, eu não preciso provar nada. Preste atenção aqui, irmão, que aqui está dizendo que Deus, Ele vela por sua palavra, para que a sua palavra se cumpra. É responsabilidade de Deus mesmo fazer com que a palavra dele se cumpra. A palavra dele se cumpra. Então, quem está cuidando para a palavra não falhar é Deus mesmo. É Deus mesmo. Eu tenho aquilo que Deus disse que eu tenho. Aquilo que Deus disse que eu tenho, porque Ele falou. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou, porque se foi Ele que falou, então eu tenho que ser aquilo que Ele falou, crendo em sua palavra, crendo com a fé que a própria palavra me dá, porque a fé vem pelo ouvir. Então é uma questão de crer na suficiência da palavra de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 11, ali está mostrando que a palavra não precisa de ninguém para acontecer. A palavra de Deus acontece por si mesma. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Que texto maravilhoso! Assim será a minha palavra. Deus mesmo falando na sua palavra. Não sou eu que estou dizendo que a palavra vai se cumprir, é Deus mesmo falando. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará. Vejam, irmãos, a palavra fará o que me apraz e prosperará
naquilo para o qual a enviei. É Deus dizendo. Deus mesmo assume o compromisso de que a sua palavra opere infalivelmente. Ela opera naquilo que Ele quer que ela opere. E os incrédulos? Os incrédulos não impedirão a operação da palavra, quando Deus quer que ela opera. E os ateus não impedirão o agir da palavra. E os racionalistas nada podem contra a palavra de Deus. E o diabo? O diabo sabe que não pode nada contra a palavra de Deus. O diabo sabe que ele não pode nada contra a palavra de Deus. Quem não sabe é o incrédulo, que pensa que pode. Quem não sabe é o ateu, que pensa que pode contra a palavra de Deus, o racionalista. Mas o diabo sabe direitinho que ele não pode nada contra a palavra de Deus. Estão todos derrotados, e vencidos pela palavra de Deus. Mas você tem que provar a palavra de Deus. Eu não tenho que provar nada. Eu não tenho que provar nada. Escutem o que Deus disse: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Eu não tenho que provar nada. Se Deus falou, vai acontecer. E se Deus não falou, não vai acontecer. E se Deus falou que não vai acontecer, não acontece. E se Ele disse que vai acontecer, acontece. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O que temos que fazer, irmãos? O que temos que fazer? Apenas pregar a palavra. Foi o que Paulo disse ao jovem pregador Timóteo: prega a palavra, prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo capítulo 4 verso 2. Prega a palavra. E aí, Paulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que provar? Eu tenho que discutir? Não, Timóteo, tu tem que pregar. Pode pregar a palavra, ela é o poder de Deus. Pregue, pregue e sai de perto. A palavra por si acontece, porque ela saiu da boca de Deus e ela não volta vazia. Ela fará, Então, Hebreus capítulo 7 verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você vê, Deus, Ele é aquele que salva. E Ele salva totalmente, perfeitamente, totalmente, como diz a outra versão. E Ele salva totalmente, e Ele também intercede por aqueles que Ele salvou. A nossa salvação se baseia na suficiência do nosso Salvador. Hebreus capítulo 2 versículo 17 e 18. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Você pode ler também Hebreus capítulo 4 versículo 14 ao 16. Visto
que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esta passagem que foi lida é linda, irmãos. É linda esta passagem. É fantástico. O que é fantástico? O que é lindo? Aí, um Deus que vive em mim, me conduzindo os meus passos fora do pecado. Fantástico é uma pessoa fraca totalmente, mas dentro dela está o imenso poder de Deus se manifestando. Este poder é Cristo, porque Cristo é o poder de Deus se manifestando em nós. Este poder que nos faz vitoriosos em todas as vis tentações de Satanás. Podemos ser tentados, e certamente o seremos. Satanás nos tentará até o seu último suspiro, mas certamente teremos a mesma experiência que o Senhor teve, porque Ele está em nós, agindo por nós, Ele está em nós, agindo por nós. Ele é o Deus de toda graça. Precisamos conhecer o Deus de toda graça, conhecer e continuar conhecendo o Deus de toda graça.